Imagine uma cidade inteira feita de ouro. Um lugar onde as ruas brilhavam ao sol, onde os templos eram cobertos por pedras preciosas e o próprio ar parecia carregar um toque dourado. Uma civilização tão rica que seus governantes se banhavam em pó de ouro antes de mergulhar em lagos sagrados. Parece um conto de fadas, mas por séculos, homens atravessaram oceanos, selvas e desertos, colocando em risco tudo o que tinham porque acreditavam que esse lugar era real. Essa não é apenas uma lenda. Essa é uma das histórias mais perigosas e obcecantes da humanidade. Hoje, você vai conhecer a verdade por trás da lenda de Eldorado. Tudo começou com um ritual ancestral. Nas altas regiões dos Andes, no território onde hoje está localizada a Colômbia, vivia um povo conhecido como os muiscas. Eles tinham um costume sagrado. Durante cerimônias espirituais, o novo chefe era coberto com pó de ouro da cabeça aos pés, transformando-se em uma figura reluzente. Depois, ele embarcava em uma canoa e seguia até o centro da lagoa de Guatavita, onde mergulhava nas águas profundas enquanto os sacerdotes jogavam oferendas de ouro e esmeraldas. Era uma forma de agradecer aos deuses e pedir proteção para a nova liderança. Mas quando os conquistadores espanhóis ouviram falar disso, a história foi distorcida e aumentada até se tornar algo completamente diferente. Uma cidade inteira feita de ouro, escondida em algum lugar da selva sul-americana. O que era um ritual simbólico virou uma obsessão. Os primeiros a se lançar nessa busca foram os próprios espanhóis. Gonçalo Pizarro, meio-irmão de Francisco Pizarro, que havia derrotado o Império Inca, decidiu seguir em direção ao Oriente, liderando uma expedição de centenas de homens pela floresta amazônica em 1541. Junto com ele estava Francisco de Orellana, que mais tarde se tornaria o primeiro europeu a navegar por todo o rio Amazonas. Mas essa jornada não foi marcada por glória. Pelo contrário, foi um pesadelo. Fome, doenças tropicais, traições, ataques de tribos, pântanos intermináveis, serpentes e insetos venenosos. A selva parecia amaldiçoada, como se estivesse protegendo um segredo que não queria ser revelado. Dos mais de 4.000 homens que partiram, apenas uma pequena parte voltou. E o ouro nunca foi encontrado. A febre de Eldorado, no entanto, não morreu com essa expedição fracassada. Muito pelo contrário. Em 1595, Sir Walter Raleigh, um aristocrata inglês e favorito da rainha Elizabeth I, embarcou em uma jornada rumo à América do Sul, convencido de que encontraria Eldorado às margens do rio Orinoco, na atual Venezuela. Raleigh escreveu extensos relatos sobre maravilhas que teria visto: cidades douradas, reis reluzentes, riquezas infinitas. Mas os registros eram mais fantasia do que realidade. Mesmo assim, suas palavras inflaram o imaginário europeu. Anos depois, Raleigh tentou retornar à região numa segunda tentativa desesperada. Fracassou e, ao voltar para a Inglaterra, foi acusado de traição e decapitado. Eldorado não só destruía sonhos, destruía reputações e vidas. Durante séculos, outras expedições partiram rumo ao desconhecido, convencidas de que encontrariam a cidade mágica. Algumas lideradas por exploradores europeus, outras por aventureiros sul-americanos. Todas com algo em comum: fracassos retumbantes. Muitos morreram sem sequer entender onde estavam. Outros enlouqueceram no processo. Mas por que essa lenda sobreviveu tanto tempo, mesmo sem provas concretas? A resposta está na maneira como ela foi construída. Eldorado não era apenas uma promessa de riqueza. Era a materialização de um desejo profundo: encontrar um atalho para o poder absoluto. Em um mundo onde o ouro era sinônimo de domínio, a ideia de uma cidade inteira feita desse metal era irresistível. Os europeus, movidos pela cobiça e pela arrogância, não conseguiam compreender que o ouro para os muiscas não era uma moeda, era espiritualidade, era símbolo, arte, oferenda. Para os povos indígenas, o brilho do ouro conectava o humano ao divino. Já para os conquistadores, o mesmo ouro era motivo de guerra, escravidão e destruição. Com o passar dos séculos, a ciência e a arqueologia entraram em cena. Pesquisadores começaram a estudar mais profundamente os relatos indígenas e os vestígios arqueológicos.
Descobriu-se que a tal cidade de ouro nunca existiu da forma como foi descrita pelos conquistadores. Mas a origem da lenda era real. A cerimônia do chefe Muisca na lagoa de Guatavita era verídica. Tanto que, em diferentes momentos da história, tentaram esvaziar a lagoa artificialmente para buscar os tesouros lançados ali. De fato, encontraram objetos valiosos no fundo: estatuetas, máscaras, joias, todas feitas com técnicas impressionantes que revelavam o talento dos ourives indígenas. Mas a cidade mítica nunca apareceu. Ainda assim, Eldorado nunca desapareceu do imaginário coletivo. A cada geração surgem novos teóricos, mapas misteriosos, documentos antigos e tecnologias que prometem localizar civilizações perdidas. Drones sobrevoam florestas densas, satélites capturam sinais incomuns do solo, arqueólogos voltam a explorar regiões inóspitas. Alguns acreditam que Eldorado talvez não seja apenas uma lenda. E se for uma metáfora para algo mais profundo? Um símbolo universal da busca humana por algo inatingível. Talvez Eldorado não seja um lugar, mas sim um espelho, um reflexo de nossos desejos mais intensos e de nossos medos mais profundos. Um aviso sobre o que acontece quando o sonho se torna obsessão. A verdadeira riqueza, como descobriram tarde demais aqueles que buscaram Eldorado, não estava no ouro, estava no conhecimento, na compreensão de outras culturas, no respeito ao diferente. Mas a história não costuma perdoar aqueles que colocam a ganância acima da sabedoria. Eldorado devorou homens, impérios, expedições e esperanças. E ainda hoje continua sussurrando seu nome aos ouvidos dos que se atrevem a acreditar. Se você gostou dessa jornada pelo coração da lenda, inscreva-se agora no canal Reino de Cronos. Aqui, revelamos os mistérios que o tempo tentou esconder. E se você acredita que a história é feita não apenas de fatos, mas também de paixões, erros e sonhos, esse é o seu lugar. Deixe seu comentário. Você acha que Eldorado existiu mesmo? Ou foi tudo fruto de imaginação e cobiça? E não se esqueça de ativar o sininho para não perder as próximas histórias, hein? Nos vemos no próximo vídeo, porque no Reino de Cronos, a história está sempre viva.